Meninas, se vocês ouvirem bebê chorando ao fundo, é porque meu esposo tá brincando com o José. E aí, né, tem horas que ele se estressa. Porque José tá numa fase de birra que só Deus na causa. Deixa eu abrir minha câmera também. Pronto, agora vocês conseguem ver e me ouvir, né? Ele tá com 1 ano e 5 meses, vai fazer 1 ano e 5 meses e, meu Deus, tá cheio de vontade, cheio de mania. Mas é assim mesmo. Haja calma. Haja calma. É bem isso mesmo. O calma dele já é batizado, que eu coloquei lemongrass pra dar uma potencializada. Então, vamos lá, meninas, 8h30. A gente vai iniciar. Hoje a aula vai ser rapidinha, tá? São aulas de 30 minutos a educação continuada, mas eu vou explicar agora mais pra frente, tá bom? Então, eu vou dar boa noite pro pessoal da gravação. Vamos lá? Boa noite, meninas da gravação, que também vão acompanhar a gente aqui nessa educação continuada. É um prazer imenso trazer esse conteúdo para vocês, tá, gente? É muito legal. Foi uma coisa que eu senti necessidade, conversei com a Roberta e a gente decidiu trazer essa educação continuada, porque a gente percebe realmente que precisamos ter conhecimento sobre os olhos, como eu sempre falo nas aulas, para a gente conseguir usá-los, conseguir vendê-los de forma mais segura e mais fácil também, porque quando a gente tem conhecimento, a gente consegue fazer uma venda de forma muito mais fácil, tá? Então, a nossa educação continuada vai ser da seguinte forma, tá? Serão aulas com duração de 30 minutos, em média, todas as sextas-feiras, a gente tem esse compromisso às 8h30, e vai ter uma linha de construção. Essas aulas vão ter uma sequência lógica, tá? As dúvidas serão respondidas via questionário, que eu vou colocar depois, vou mandar esse questionário no grupo, depois eu vou escrever, né, responder essas dúvidas e montar como se fosse um e-bookzinho para vocês terem em mãos essas dúvidas. Espera que a Roberta chegou agora, gente, ela tá mandando mensagem aqui pra gente esperar. Socorro. Deixa eu ver aqui com ela, só um instantinho. Pronto, é porque ela ia liberar, ela ia liberar o Zoom dela para fazer a gravação, mas eu tô conseguindo gravar a tela aqui, então tá tranquilo. Aí a gente vai ter essa gravação salva depois, tá? Caso não fique salvo, eu faço de novo, gravo o vídeo separado para vocês, não tem problema, mas eu acho que vai dar certo. Então, eu espero muito que vocês aproveitem o máximo dessa educação continuada. Vão ter aulas que serão mais técnicas, assim, mais químicas, aulas que serão mais tranquilas, tá? Mas a gente vai tentar, eu vou tentar abordar da melhor forma possível toda a questão de aromaterapia para vocês. Porque eu acho importante, mesmo que a pessoa, né, tipo, mesmo que vocês não tenham conhecimento de química, por exemplo, ou de farmacologia, por exemplo, a gente vai aprender um pouco aqui. Porque todo conhecimento é bem-vindo e essa educação continuada é justamente para a gente aprofundar o nosso conhecimento nos óleos essenciais, certo? Então vamos lá. A gente vai introduzir, eu falei muito sobre isso na imersão, mas a aula de hoje vai ser sobre o que são os óleos essenciais e um pouquinho da história dos óleos essenciais. E aí, como a equipe da Roberta, a maior parte dela é feita por mulheres cristãs, eu decidi trazer um pouquinho sobre a história dos óleos essenciais na palavra do Senhor. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre o que são, um pouquinho sobre a parte química hoje e também um pouco sobre essa presença dos óleos na história bíblica, tá? Então, a gente vai iniciar dizendo que os óleos essenciais eles são extratos puros das plantas. Eles são extraídos de duas formas, basicamente.
por destilação a vapor, que é quando a gente aquece a uma certa temperatura uma água, né, num destilador, que seria um aparelho de química. Essa água, ela vai gerar um vapor, esse vapor vai passar pela planta e vai arrastar essas moléculas que são voláteis. Esse aquecimento, ele é feito, no caso dos óleos essenciais, em temperatura controlada, justamente para que os óleos não percam a sua propriedade. A gente já sabe que os óleos essenciais, quando eles são aquecidos, a gente perde as propriedades químicas, porque tem uma alteração nas moléculas presentes ali. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Na verdade, as destilarias em si, né, tem esse cuidado para não ultrapassar essa temperatura, para não degradar o óleo. E a segunda forma de extração é por prensagem a frio, que geralmente é feita nas cascas dos cítricos, então tangerina, laranja selvagem, que é o wild orange, né, o lemon, eles são feitos basicamente pela prensagem da casca. Na aromaterapia, algumas pessoas já sabem, porque eu falei isso na imersão, mas na aromaterapia, o nome essência, né, se diz dos óleos que são extraídos por prensagem a frio. Aqui no Brasil, que a gente tem esse costume de falar de essência como se fosse algo sintético. Mas no meio da aromaterapia, a gente usa sim um termo essência para aqueles óleos que são extraídos de casca. Como poucas pessoas ainda têm conhecimento assim dos óleos essenciais, é importante que a gente sempre use o termo óleo essencial para começar a explicar. Porque se a gente fala que é uma essência, as pessoas vão estranhar, vão achar que é alguma coisa química e tudo. Então, a gente tem que ter esse cuidado sim, tá? Para falar sempre de óleos essenciais. Então, os óleos essenciais, eles são um mecanismo de defesa natural das espécies vegetais. Para que servem os óleos essenciais na planta? Eles estão presentes em várias partes da planta, né? Que a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente. Mas eles servem para, por exemplo, uma planta que vive em um local muito quente de manhã e muito frio à noite. Os óleos essenciais protegem essa planta desse intervalo de temperatura que é muito grande. Porque imagina, nosso corpo, quando a gente sai de um lugar muito quente para um lugar muito frio, a gente sente. Nosso corpo sente, a imunidade cai, a gente fica debilitado, pode até pegar uma gripe. Com as plantas, funcionam basicamente da mesma forma. A gente não pode simplesmente tirar uma planta de um ambiente quente, passar para um ambiente frio, se isso não tiver no dia a dia dela. As plantas, por exemplo, que são mais de lugares mais desérticos, mais quentes, geralmente à noite elas têm uma temperatura, passam por uma temperatura muito fria. Então, os óleos essenciais ajudam nesse controle de temperatura da planta para que a planta não sofra esse choque térmico. Da mesma forma, eles protegem as plantas de insetos, de predadores, de fungos, bactérias que possam vir a degradar a planta, por exemplo. E não somente como defesa, os óleos essenciais são uma forma de comunicação de uma planta com outra planta, porque elas se comunicam no meio em que elas estão inseridas. Então, uma planta, ela consegue se comunicar com outra através da exposição desses óleos voláteis. Plantas que produzem resina, por exemplo, quando elas estão sendo atacadas por algum predador, elas aumentam essa produção de resina. Óleos como o copaíba, por exemplo, o olíbano, eles são extraídos da destilação das resinas. Então, a resina que escorre ali da árvore, né, ela é destilada e aí sim sai o óleo essencial. Então, se o óleo essencial está presente na resina e ela aumenta essa produção da resina, ela está se defendendo justamente desses predadores que ela pode estar sofrendo ali, né? Desse ataque que ela pode estar sofrendo. Então, os óleos essenciais, eles possuem uma alta concentração de compostos químicos, uma complexa composição química. São vários tipos de moléculas químicas diferentes que são presentes em um único óleo. Então, vamos supor, o óleo de hortelã-pimenta, ele tem o mentol, tem a mentona, mas tem diversas outras moléculas químicas que compõem, claro que em quantidades diferentes, mas são várias moléculas químicas que compõem esse óleo. E é por isso que
a ação do óleo é feita de forma tão completa. O óleo essencial, ele serve para várias coisas justamente porque ele tem várias moléculas em sua composição. E essa sinergia de moléculas faz com que eles ajam, que o óleo haja em várias partes do nosso corpo, tendo diversos efeitos. Então, é muito legal porque não é simplesmente é um óleo essencial. Não, é um mundo que tem ali. É um mundo de compostos químicos, um mundo de grupos químicos que tem ali. Por isso que é tão complexo estudar os óleos essenciais, suas ações, seus efeitos, suas contraindicações, porque não é apenas uma molécula, como, por exemplo, se a gente pegasse um paracetamol para estudar, já que paracetamol é uma única molécula química, que é o acetoaminoafeno, né? E essa molécula age em tal sítio específico, enfim. Os óleos essenciais não. Eles agem em várias partes do nosso corpo. Por isso que a gente tem que ter cuidado, claro, na utilização. Não é feito de qualquer forma. A gente precisa sim conhecer sobre eles. E é por isso que essa educação continuada surgiu. Ela nasceu. O óleo essencial ele pode ser encontrado em várias partes das plantas. Na folha, como por exemplo o óleo de hortelã-pimenta destilado das folhas do hortelã-pimenta, das flores, como lavanda, como camomila romana, como melissa, como jasmim, como rosa. Então, são destilados das folhas, ou das flores, perdão, dessas plantas. Das raízes e rizomas, como o gengibre, por exemplo. O gengibre é um rizoma e o óleo essencial é extraído desse rizoma. De frutos, como a tangerina, que seria no caso da casca, né? Tangerina, limão, bergamota, os cítricos em geral são extraídos de casca, ou da casca do fruto, no caso, da casca da árvore, ou do caule, né? A canela, por exemplo, é um exemplo muito bom sobre óleos que são extraídos de casca. E da resina a gente tem a copaíba, tem o olíbano, que são óleos resinosos. O vetiver também, se eu não me engano, ele é de resina. Então, são óleos que têm essa composição extraída através da destilação dessa resina. Depois de dar essa introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre a história dos óleos essenciais e sobre a Bíblia. Então, como que aconteceu a utilização desses óleos na antiguidade? A gente não consegue colocar uma data específica de quando começou a utilização desses óleos, mas tem relatos de que há 40 mil anos atrás já existiam a utilização desses óleos por aborígenes australianos, por exemplo. Eles utilizavam tanto ervas como ervas aromáticas, principalmente para problemas respiratórios. Então, o melaleuca e o pinheiro, eles já eram utilizados há muito tempo para questões respiratórias. Também eram feitos bálsamos, resinas, que eram utilizados em rituais espirituais, que eram utilizados como produtos embelezadores, no caso, né? Para preservar a pele das pessoas que tinham condição naquela época. Eles embalsamavam cadáveres naquela época com os óleos essenciais para preservar ainda mais aquele cadáver, né? Especialmente ali na época do Egito, dos grandes faraós, eles utilizavam bastante óleos essenciais para isso, porque se preservava ainda mais, né, a pele, né, a questão física, a fisionomia daqueles faraós. E eles acreditavam que quando preservava o corpo, preservava o espírito do Deus também. Então, eles tinham esse cuidado na hora de embalsamar os cadáveres daquela época. Existiam os vasos de alabastro que a gente vê bastante na Bíblia também, que eram vasos mistura de cerâmica com argila, se eu não me engano. E eles serviam para armazenar esses óleos essenciais, que na verdade eles eram chamados de unguento na época, né? Foram encontrados vários vasos desses nas tumbas, nos templos, há muito tempo atrás. Em cerimônias religiosas, porque eles acreditavam não só os adoradores de outros deuses, mas até os adoradores do Senhor, eles acreditavam que os óleos essenciais traziam essa proximidade com o Senhor, com o Espírito Santo ou com os deuses que eles serviam, né? Foi utilizado também para tratamento de enfermidades. O Dioscórides foi o primeiro fundador da farmacognosia,
que é uma ciência que estuda justamente o metabolismo das plantas e quais são os produtos desse metabolismo. Porque a planta, assim como nós temos o nosso metabolismo que gera, por exemplo, ureia, creatinina, vários outros metabólitos no nosso corpo, as plantas também têm seus metabólitos, que são divididos em dois. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso hoje também. Na Segunda Guerra Mundial, como eles não tinham acesso a muitos medicamentos ou cuidados médicos naquela época, no meio da guerra, eles utilizavam as plantas aromáticas, né, as plantas que possuíam os óleos essenciais para o tratamento, principalmente de ferimentos de guerra, porque eles não conseguiam, às vezes, abastecimento de medicamentos, então eles utilizavam justamente as plantas que eles tinham ali disponíveis, né? Na questão religiosa, eles eram utilizados em vários rituais. Também não são de pessoas e objetos sagrados para dizer que aquelas pessoas ou aqueles objetos eram importantes. Também eram símbolos de purificação, proteção e bênção divina. E eles eram muito caros antigamente. Existem óleos que ainda são caros hoje pela sua raridade, como o olíbano, a mirra, enfim, a sempre viva, né, que é o helicriso, por causa da sua raridade, da necessidade de muita matéria-prima para extrair um pouco do óleo. Mas antigamente também se tinha essa questão de que só as pessoas que tinham condição tinham perfumes ou ungüentos de plantas aromáticas como essas que a gente vai ver hoje. Então, existem alguns óleos que estão presentes na palavra. A gente pode começar com o de mirra. A mirra foi um dos presentes também que Jesus ganhou quando nasceu. A mirra tem funções que são antissépticas, ou seja, ela mata bactérias, vírus, fungos, anti-inflamatórias e analgésicas. E naquela época, a mirra era utilizada tanto para fins medicinais quanto para rituais religiosos. Ela também era utilizada para rituais de beleza, especialmente para as mulheres do Egito que utilizavam na sua rotina, né, de embelezamento, né? O olíbano, que também é um querido da gente, né, também foi um dos presentes que Jesus ganhou quando nasceu. Tem funções anti-inflamatórias, antissépticas também, expectorantes, tem função de regeneração celular, tem função de ser um óleo aterrador, ou seja, ele organiza a nossa mente e traz a gente para a realidade. E eu acho que é por causa dessa função que as pessoas utilizavam tanto a queima do incenso, porque ele é conhecido como incenso, por isso que o nome é frankincense. Justamente por essa questão de abrir a nossa mente, de trazer a gente para o presente, que ele era utilizado na queima em rituais religiosos da época. Então, ele era utilizado como um símbolo de oração. Ele trazia essa proximidade com o Senhor. Ele ajudava naquele tempo, né, nos templos, justamente a trazer a proximidade com o Espírito Santo, a trazer a proximidade com o Senhor. Era o que eles acreditavam, né? Então, por isso que se queimavam incensos durante os rituais religiosos. O nardo tem uma passagem muito boa sobre o nardo. E não é essa que é de João 12,13. Ou, melhor, é essa de João 12,13. O nardo ele possui propriedades calmantes, relaxantes e antissépticas. Eu vou falar um pouco sobre essa passagem porque eu achei ela muito interessante quando eu li, porque é quando o Senhor está na casa de uma mulher, que ele está jantando na casa de Maria ali, né? E ela quebra um vaso de unguento e derrama sobre Jesus. E ali tinham várias pessoas da lei que acabaram repreendendo ela justamente porque falaram da seguinte forma: que ela poderia vender aquele perfume e dar o dinheiro aos pobres, já que era muito caro. E ela estava ali desperdiçando, né? Em uma pessoa só, tanto perfume. E aí o Senhor falou assim: não repreenda ela, porque o que ela está fazendo é uma boa obra. Ela está ungindo meu corpo para a redenção. Antigamente eles acreditavam que o nardo representava uma morte necessária para uma nova vida. E essa passagem me marcou muito porque o Senhor Jesus ele precisou morrer para que nós tenhamos a vida eterna. Então, o nardo ali, profeticamente, ele aponta justamente
para essa unção de que o Senhor precisava ir para a cruz, já estava apontando profeticamente para a cruz. O Senhor precisava ir para a cruz e ele precisava morrer, precisava derramar seu sangue, rasgar o véu para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, é muito interessante quando a gente faz essa ligação de que as propriedades químicas, né, as propriedades químicas dos óleos essenciais, elas estão presentes de forma tão integrada na nossa religião, na nossa vida espiritual. E é muito legal saber que a gente trabalha com isso hoje e que a gente é bênção na vida das pessoas através dos óleos essenciais. Então, é muito, muito legal. Eu deixei até os textos, depois depois vocês vão ter acesso a esse slide, então vocês conseguem ler depois essas passagens. O cedro, esse óleo possui uma propriedade anti-inflamatória, antifúngica e repelente de insetos. Na Bíblia, ele era utilizado para purificação de leprosos. Então, o cedro era utilizado, os leprosos antigamente eles eram isolados, né? E eram feitos os ungüentos de cedro para serem passados nos leprosos para trazer a cura deles. A cássia, que é um tipo de canela, era utilizado também e foi mencionado no livro de Êxodo 30:24, né, como um dos ingredientes do óleo da unção sagrada. A cássia ela possui propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias, afrodisíacas. Ela traz também essa energia que eu falo no sentido de disposição, tá? Então, ela também foi mencionada na Bíblia, na palavra do Senhor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os grupos químicos, tá? Não se assustem, não vou falar tão profundamente como uma aula de química, mas é legal que vocês saibam um pouco sobre isso, para caso alguém pergunte um dia, né? Enfim, conhecimento é sempre bem-vindo. Então, o que são os terpenos? Os terpenos são os tipos de moléculas que formam os óleos essenciais. As plantas, elas têm dois tipos de metabolismo principal. O metabolismo primário, que são metabólitos que ajudam a planta a crescer, a se desenvolver, a florir, a gerar frutos, enfim. E o metabolismo secundário, que cuida da parte de imunidade e defesa da planta, que são os óleos essenciais. E os terpenos, especificamente, são esse grupo de moléculas que são aromáticas e servem justamente para essa função de defesa. Eles servem para proteger a planta e ajudar na comunicação com o meio que estão inseridos, como a gente viu, né, que são a função dos óleos essenciais. Os terpenos eles têm uma molécula base e a partir dessa molécula base são criadas outras cadeias, né, e outras moléculas de terpenos. Então essa molécula base ela é formada por 5 carbonos e 8 hidrogênios. Então cada Czinho desse é um carbono e os H são os hidrogênios. E a gente tem essa molécula base. A partir dessa molécula e da junção de várias moléculas dessa, a gente vai formando novos terpenos. Então, a gente tem, por exemplo, o hemiterpeno, que seria essa molécula base. A gente tem o monoterpeno, que é como se fosse duas moléculas dessas juntas. Sesquiterpenos, como se fosse 3. Diterpenos são 4 moléculas. Triterpenos são 6 moléculas. Tetraterpenos são 8 moléculas dessas. E assim por diante. A gente tem a borracha, por exemplo, que é formada por mais de 1000 cadeias dessa. Então, são por isso que é uma composição complexa, porque são várias moléculas químicas se reajustando e criando novas moléculas para trazer justamente essa composição de defesa, essa composição aromática. Quando a gente pensa nessa quantidade de moléculas de terpenos e de carbonos, enfim, se a gente pega uma molécula de hemiterpeno ou monoterpeno, que são moléculas menores, elas ultrapassam mais fácil a nossa pele, permeiam mais fácil na nossa corrente sanguínea. Já moléculas maiores, que possuem mais carbono, na próxima aula eu vou trazer uma foto dessas moléculas maiores, essas moléculas demoram mais para serem absorvidas, justamente por causa do tamanho. Porque às vezes a gente pensa em algo químico e a gente fica como se fosse algo muito impalpável, sabe?
a gente fica meio que viajando nisso. Mas é como se fosse um tamanho. Pensa em uma bolinha e existe uma bolinha maior. A bolinha menor, ela vai conseguir passar mais fácil na nossa pele. Já a maior, ela vai ter mais dificuldade de passar na nossa pele. Então, quando a gente pensa num óleo essencial que é mais grosso, mais denso, como o vetiver, a gente precisa de um óleo carreador que seja mais fino, ou de um outro óleo essencial que ajude ele a penetrar na pele, que seja de moléculas menores ou que seja mais denso. A gente vê a densidade pela questão da quantidade de gotas que cai de uma vez quando a gente vira o frasco. O Balance, por exemplo, ele demora mais de cair, justamente porque ele tem óleos mais resinosos. O Lemon cai 10 gotas se deixar quando a gente vira ele, né? Impressionante. Então, a gente vê a densidade justamente nessa diferença de gotejamento. E aí, por exemplo, o lavanda pode ajudar o copaíba a ser absorvido mais fácil, ou o olíbano ser absorvido mais fácil. O tangerina, né, os cítricos em geral têm moléculas menores, eles podem ajudar esses óleos resinosos a serem absorvidos mais fácil. E a gente consegue usar dessas artimanhas para poder fazer uma absorção melhor desses óleos essenciais. O óleo de coco fracionado, ele também tem cadeias menores de gordura. Justamente por isso, que ele auxilia na absorção e também na penetração na pele, né, do óleo essencial. E não deixa que esse óleo evapore de uma vez. Ele segura um pouco esse óleo e faz com que ele seja absorvido. É por isso a importância que a gente tem de usar os carreadores, tá? Os óleos carreadores. A gente tem várias famílias bioquímicas. São os fenóis, álcoois, terpênicos, sesquiterpênicos, os aldeídos aromáticos, terpênicos, cetonas, óxidos, ésteres, são muitas moléculas. Cada grupo desse tem diversas moléculas dentro delas e cada uma tem sua função. Claro que as famílias em si, por exemplo, os fenóis aromáticos, eles têm uma ação específica que é característica desse grupo, como, por exemplo, as cetonas que estão presentes na mentona, por exemplo, elas têm essa questão de ser neurotóxica. Então, óleos que têm cetonas, no geral, a gente não utiliza em gestantes, em crianças menores de 7 anos, justamente porque essa família bioquímica tem afinidade pelo nosso sistema neurológico. Então, nas próximas aulas, a gente vai trazer os óleos separados, tá? Por exemplo, a gente vai falar sobre o Peppermint e o Deep Blue. E eu vou trazer um pouco sobre essas famílias bioquímicas para a gente entender um pouquinho da característica delas. Se eu fosse trazer tudo hoje, ia ficar muito assunto, ia ficar muito pesado também. Mas a gente vai explorar bastante essa parte mais química, mais técnica dos óleos essenciais. Porque de conhecimento raso, a gente está cheio aí, né? De conhecimento raso, a gente tem em todo lugar. Então, essa educação continuada é para a gente se aprofundar realmente, para a gente aprender mais sobre a parte técnica desses óleos essenciais, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço muito a presença de vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Vou mandar o questionário para vocês mandarem as suas dúvidas. E aí eu vou responder direitinho, monto e mando para vocês. Vai ficar gravado? Eu espero que sim. Se não, eu gravo separado e mando para vocês também. Mas eu tô gravando aqui na tela, tá? Gente, um beijo. Essa aula foi rapidinha, justamente para a gente não demandar muito tempo. Mas espero que vocês estudem bastante, que vocês gostem bastante dessa educação continuada, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até mais. Como é que eu fecho aqui? Meu Deus.